De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e para falar de Rocher. O goleiro do Inter falhou de novo contra a equipe do Remo, o que contribuiu de forma substancial, para o empate do Inter lá em Belém. E eu quero trazer aqui alguns bastidores da situação atual do Rocher no Inter, um diagnóstico que o Inter tem para isso e também o que o Inter entende da questão técnica do Rocher, ou pessoas muito importantes do Inter entendem sobre isso. E também a outra dívida que o Inter tem com o Delcir Sonda. Tá se falando muito dos 34 milhões de reais, que foi a notícia que saiu ainda ontem, que o Inter precisa pagar em 3 dias, mas o Inter tem outros valores a pagar ao Delcir Sonda e eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Só peço a tua moral aqui, Deixar o like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que tem relevância para o YouTube entregar para mais gente. E que você se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações, porque assim tem vídeo todo dia e assim que vídeos como esse vão pro ar, você vai receber um aviso aí no seu celular. Beleza? Então vamos começar sem mais enrolação aqui. Vou começar esse vídeo falando sobre o Delcir Sonda, porque surgiu ainda no dia de ontem a informação da execução na justiça de uma dívida referente a 2 ações que o Delcir Sonda, o grupo do Delcir Sonda, as empresas dele, estão movendo contra o Internacional. 2 dessas ações que giram aí em torno de quase 34 milhões de reais, tá? Isso já está executado pela justiça, mas o Inter tem 15 dias para contestar e vai contestar, e a partir daí vai tentar ganhar tempo, vai recorrer, porque a leitura do Inter é que essa dívida, ela tá com os juros calculados de maneira errada e estratosféricos, assim, O Inter discorda frontalmente do que são os juros dessas operações. É aí 13 milhões de reais desse valor referente a 50% dos direitos econômicos do D'Alessandro, de quando ele veio para o Internacional e quando saiu depois de graça, terminando o contrato, e aí logo ele não foi vendido, então o Sonda tinha que receber o dinheiro do Inter e também mais 20 milhões de reais, que é um valor que está acrescido de juros, correção monetária e também honorários dos advogados, mas é um valor que na verdade corresponde a pouco mais de 5 milhões de reais de um empréstimo, Então, pouco mais de 5 que virou 20 milhões de reais. Então o Inter está contestando isso. Mas o Inter acredita que, empurrando isso com a barriga até o ano que vem, uma nova gestão com um presidente provavelmente mais próximo do Delcir Sonda, o Sonda vai perdoar essa dívida, vai resolver de uma outra forma. A leitura da gestão atual é que isso é uma bronca pessoal com o presidente Alessandro Barcelos ou com as pessoas próximas a ele. Também tem um outro ponto aí, o Sonda está muito debilitado na sua saúde, Ele está bastante doente, então outras pessoas estão tomando conta das empresas e essas outras pessoas não têm aquele mesmo apreço pelo Inter que tinha o Sonda, de abrir mão de dinheiro e tudo mais. Então essas pessoas querem cobrar os valores em nome das empresas. A questão é que fora esses 34 milhões de reais que eu estou mencionando aqui, o Inter tem outras 2 ações contra si, também das empresas do Delcir Sonda, Porque isso tudo é oriundo da Diz Esportes, a empresa que o Sonda tinha para movimentação esportiva. Essa empresa acabou e esses créditos, que ela tinha a receber foram repassados a outras empresas também do grupo Sonda. Então, um desses grupos está cobrando essas 2 ações de 34 milhões e há outras 2 ações também de outras empresas do Sonda que cobram também mais quase 30 milhões de reais. Então, o valor total da dívida com o Sonda é de 60 milhões de reais aproximadamente, tá? Esse é o valor total e desse total, das 4 ações que estão na justiça, 2 tiveram essa execução determinada pela justiça para que o Inter pague. Mas o Inter vai colocar isso aí para frente, entende que isso é uma cobrança pessoal aí em relação à gestão do presidente Alessandro Barcelos, até porque são valores bastante antigos, A vinda do D'Alessandro lá em 2008 e o empréstimo esse de 5 milhões de reais aí que falta ser pago é também da gestão Giovanni Luigi. Então faz bastante tempo esses valores e isso acabou sendo cobrado agora por um desajuste aí na relação que está bastante atritada entre o Sonda e o Internacional na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Vamos falar aqui também sobre o Rocher. O Rocher falhou contra a equipe do Remo, Isso aí é inegável e
tem muita gente pesando a mão nas críticas, né, que tá caindo de pau em cima do Rocher. E aí eu fui buscar informações do que o Inter entende disso, né? Eu sempre pontuo aqui, nunca é demais, eu sempre digo que esse canal aqui não é para eu dar informação. Opinião, perdão, para informação só, tá? Não é para eu dar opinião aqui. Então nada que vocês vão ouvir a partir de agora é a minha opinião em relação ao Rocher, tá? Eu tenho a minha opinião e nos espaços em que eu sou chamado para isso, eu dou a minha opinião. Aqui no meu canal eu trago informação, tá? E o que o Inter diz sobre a fase do Rocher? O Inter tem um diagnóstico de que o Rocher ainda está num processo de readquirir ritmo de jogo, porque ele passou praticamente toda a temporada de 2025 sem poder atuar com regularidade, tá? Então esse é o diagnóstico do Inter. Ainda é um momento que não é 100% do Rocher, tecnicamente, especialmente, tá? Porque fisicamente ele tá evoluindo bem, ele fez uma pré-temporada, então assim, é um período que o Inter entende que o Rocher ainda vai superar e ainda pode chegar em melhores condições técnicas, né, ao longo desse ano de 2026, até porque ele está pensando, obviamente, numa Copa do Mundo e tem que chegar num nível bom até lá para ser titular, né? Convocado ele deve ser, mas para ser titular da seleção do técnico Marcelo Bielsa. Esse é o diagnóstico atual do Inter, tá? O que eu preciso dizer para vocês também em relação a condicionamento do Rocher e até em relação à característica técnica dele. Eu conversei com uma pessoa do Inter no ano passado sobre o Rocher. Eu disse, olha, o Rocher me parece um goleiro um pouco diferente. Para quem não sabe, eu sou metido a goleiro, né? Tem aqui um troféu, tinha uma luva aqui no cenário, então, né, eu sou metido a goleiro. Então eu conversei com essa pessoa porque eu procuro muito sobre o assunto. Olha, o Rocher me parece um goleiro diferente e tal. E essa pessoa me disse, o Rocher é de uma escola diferente. O Rocher é de uma escola uruguaia, que não é tão refinada como a escola brasileira. Então, talvez a gente veja goleiros no Campeonato Brasileiro, e até dentro do Inter ou em outros clubes próximos, que tenham um refino técnico nos gestos muito melhor do que o Rocher. Por exemplo, aquela bola que ele solta contra o Remo, muito goleiro brasileiro faria a entrada, né? Que é botar as palmas as costas das mãos no chão, né? E encaixar a bola e não soltar. O Rocher tomou a decisão de tentar uma entrada diferente, né? Com as mãos espichadas em direção ao solo, né? Com os braços esticados, o que facilitou que ele soltasse a bola. Mas para muita gente dentro do Inter, isso é uma questão de característica que tem que ser trabalhada, mas é muito de como o goleiro foi formado desde a sua base, né? Desde o início da sua carreira. Corrigir um cara com quase 30 anos, né, é diferente de corrigir lá no início da carreira. E isso muitas vezes também não é corrigido de forma total, tá? Porque o Antony, por exemplo, isso me foi dito por essa pessoa, também é mais ou menos assim. Ele também tem algumas características parecidas com essa. Essa mesma pessoa me disse, olha, o Kehler, tecnicamente, ele tinha bons fundamentos. Só que aí é uma outra coisa, ele não suportou a pressão, ele subiu e não conseguiu render. Então é uma outra coisa, tá? A análise de como o cara joga em relação, numa partida mesmo, a liderança que ele tem no vestiário, em relação ao que é o fundamento técnico, tá? E aí essa pessoa me disse, o Rocher, ele pode não ter essa escola brasileira que muitos goleiros aqui têm, mas ele compensa isso em ser arrojado, em ser líder, em ser uma figura de presença, de passar uma confiança para o sistema defensivo. Isso é o que foi me dito por essa pessoa do Inter sobre o Rocher no ano passado, tá? Então eu preciso colocar isso aqui e esse é o diagnóstico atual do Inter sobre um início de temporada do Rocher ainda, que ele vai readquirir ritmo, porque ele jogou pouco na temporada passada e quando voltou no fim do ano, ainda voltou sem nenhuma condição, né? Ele não tinha condições de jogo, ele não estava sequer treinando com bola e terminou jogando a temporada de 2025, tá? Então eu quero a sua opinião sobre isso. A minha eu vou dar em algum outro lugar que me seja solicitada a minha opinião, né? Aqui eu quero a sua opinião aqui no campo dos comentários. O seu like também, que você se inscreva e ative o sininho com as notificações, porque a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?